Professor Saldanha aqui de volta. Nós vamos trabalhar hoje com base no texto, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre a regência verbal. Acredito que todos saibam que é uma regência verbal. Para quem também não sabe, é uma boa oportunidade para aprender, tá certo? E nós vamos começar com aquele texto que fala sobre por que sentimos água na boca, tá certo? Vocês precisam ler esse texto para compreender um pouco mais sobre como o autor empregou a regência verbal de algumas frases que a gente vai analisar aqui em sala, tá bom? Como acontece a regência verbal? É uma das perguntas que eu vou retratar no momento, na nossa aula de hoje. Assim como acontece a regência nominal, a regência verbal também ela precisa de um complemento, certo? Ela vai manter também uma relação que é estabelecida por meio de uma preposição ou não. Nós vamos ver isso no próximo slide, como é que funciona. Vocês vão compreender isso do que estou falando. A regência verbal, pessoal, o próprio nome já diz, é porque há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Quando um verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa esse termo, a sua significação chama-se regido, termo regido. Trouxe esse exemplo: o homem lustrava o seu carro novo. O homem, nós sabemos que é o sujeito da oração, né? Só voltando, sujeito simples, né? Nossa revisão. Lustrava o seu carro novo. Lustrava é o regente, no caso é o verbo. O seu carro novo é o termo regido, que é o complemento do termo regente. É o complemento do termo lustrava. É o complemento do verbo, né? Lustrava. Aqui eu trouxe algumas frases que foi tirada do texto, tem no livro de vocês, pode pesquisar na página 39, beleza? E nós vamos analisar os verbos que estão em destaque. Chiquinha, o almoço está pronto? Ou então ela está dizendo, Chiquinha, o almoço está pronto. Então perceba que o está é um verbo de ligação. Ok? O que é que ele vai dizer sobre isso? Ela apenas liga uma característica, né, ao sujeito, né, o almoço. O almoço está pronto. Então aqui esse verbo está, ele está apenas tendo a função de ligar o sujeito almoço com o predicativo do sujeito. Pronto, almoço pronto. Já na frase abaixo, nós temos, todo mundo produz uma quantidade de saliva o tempo todo. O verbo produz, ele tem uma função aqui. Verbo, né, um verbo significativo. Quem produz, produz alguma coisa. Então, aqui, ele vai pedir este termo regido, uma quantidade de saliva. Perceba que esse verbo é um verbo de significação. E todo verbo de significação é chamado de transitivo ou intransitivo. Neste caso, ele é um verbo transitivo, mas é um verbo transitivo direto ou indireto? Muito bem, verbo transitivo direto.
Por que, professor? Porque este verbo, ele não exige uma preposição. Então, este verbo é classificado verbo transitivo direto. Todos estão compreendendo? Vamos passar para o próximo. O interesse é que, por associação, também funciona pensar em comida. O verbo em destaque é o verbo pensar. Logo, o verbo pensar exige da nossa análise aqui uma preposição. Opa! Se exige uma preposição, logo este verbo é um verbo transitivo indireto. Logo, o termo comida é um termo regido ou é um regente? Pensaram? Muito bem. Logo, é um complemento, né? É comida aí, em comida. Logo, quem prepara, prepara alguma coisa, né? Vocês estão compreendendo aí? Perdão, eu desci foi para a parte de baixo. Esse verbo pensar, temos a preposição, logo a palavra comida é o complemento, em comida é o complemento do verbo pensar. E aqui é um verbo transitivo indireto, por conta da preposição que o verbo exige, ok? Agora sim, vamos para aquela, né, que eu me referi. O seu cérebro já prepara o corpo para a digestão. O verbo preparar vai exigir um complemento. Esse complemento é o termo regido, como a gente viu no slide anterior. Ok? Ó, termo regido. Logo, o corpo, aqui é o termo regido do verbo transitivo, direto ou indireto. Pensaram? Preparam, quem prepara, prepara alguma coisa. Prepara o quê? Então, verbo transitivo direto. A digestão começa na boca. Aqui eu posso fazer a mesma metodologia que eu utilizei nas partes analisadas? Sim ou não? A digestão começa o quê? Dá certo? Quem começa o quê? Pedi algum complemento aqui? Tem o mesmo raciocínio dos verbos já analisados? A seção aqui, a questão, ela já está completa. A digestão começa. Então, por esse verbo não pedir complemento, que aqui, pessoal, é uma frase já praticamente concluída. Não precisa sentido, né, para completar o verbo começar. Logo, é um verbo intransitivo, ok? Vamos fazer aqui o que observamos. Nós observamos que a relação estabelecida entre os verbos e o seu complemento diz respeito à transitividade verbal. Vocês perceberam que eu falei o tempo todo que ele era verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Perceberam? Verbo de ligação, que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, como é a primeira frase. Aqui, ó, como a primeira frase, o almoço está pronto. Verbo de ligação, está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Ok? Então, sabemos que os verbos se classificam em verbos significativos e verbos de ligação. Os verbos significativos são chamados de transitivos e intransitivos. Os transitivos são aqueles, objeto direto, verbo transitivo direto vai exigir um objeto direto. Verbo transitivo indireto vai exigir um objeto direto e, ao mesmo tempo, vai
o verbo vai exigir preposições. E o verbo intransitivos são aqueles, né, que não precisa de complementos. O sentido ficou completo. Choveu hoje, por exemplo, verbo intransitivo. Eu não vou dizer choveu o quê? Todo mundo sabe que choveu, claro, só pode ser a chuva. A não ser que este verbo chover esteja no sentido figurado, beleza? Aqui eu tenho alguns verbos que eu gostaria que vocês analisassem, olhassem pelos livros e me respondessem, porque muitos verbos eles vão aparecer. É preciso considerar que algumas questões, né, precisa considerar isso. Existem verbos que admitem mais de uma regência. Eles vão exigir, será que esse verbo é transitivo direto ou indireto? Logo, vocês vão perceber que existe uma regra para isso. Lá na página 40, vocês vão perceber, por exemplo, esse verbo agradar, no sentido de contentar, mimar e acariciar, ele pode ser classificado como verbo transitivo direto, ok? Já, por exemplo, no sentido de satisfazer, ele já traz outro significado, né? Ele pode ser classificado como verbo transitivo indireto. Eu queria que vocês fizessem justamente isso, analisar o verbo nascer, abdicar, aspirar, todos eles, tá bom? Me mandem uma questão separada, estes verbos, vai servir para o aprendizado de vocês. E como atividade para casa, queria que vocês resolvessem as questões do livro, página 44 a 48,